tá bom? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, versículo 13. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra Mateus 16, verso 13. E você vai deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai ler alguns versículos, tá? Para que aquilo que nós muitas das vezes achamos, pensamos, sabe? Imaginamos que Jesus faz, Jesus sabe? Isso aí, a Aline botou aí, uso de máscara. Isso aí, gente. Imprescindivelmente, todo mundo tem que estar de máscara, tá bom? Mateus 16, versículo 13. Amém? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Só até aqui. A gente leu aí alguns versículos, bota aqui, mais de 10 versículos. Eu queria caminhar contigo dentro dessa palavra, porque é uma palavra muito interessante, porque como a vida de alguém, como a situação de alguém pode mudar de uma forma tão brusca, sabe? De uma forma tão assim, repentina. Porque se você parar para ver esse texto, você vai ver que Pedro, o mesmo Pedro que negou, sabe? O mesmo Pedro que era o pescador, ele está aqui dizendo que ele sabia quem Jesus era. Ele tinha observado, sabe? Ele tinha alcançado o que ninguém tinha alcançado. Ele conseguiu discernir na caminhada com Jesus quem era Jesus. Jesus faz uma indagação a eles: quem dizem quem eu sou? O que o pessoal está falando aí? Aí um fala: olha, alguém diz que o senhor é Jeremias, o profeta Elias. Aí Jesus quer saber dos discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro prontamente toma a palavra e diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, para liberar essa palavra, para fazer essa afirmação, ele teve que caminhar com Jesus. Ele viu coisas que ele não tinha visto em toda a sua história. Ele viu coisas, ele andou com Jesus, sabe? Ele experimentou situações, sabe? Ele viveu momentos que o trouxe àquele ponto, sabe? Aquela situação, aquele momento. E muitas das vezes nós também estamos diante de situações como essa. A gente caminha com Jesus, a gente anda com Jesus e a gente vai criando experiência. A gente vai criando uma bagagem que a gente pode dizer: olha, Jesus é o Senhor da minha vida. Sabe, Jesus, ele é o meu Salvador. Jesus veio para me transformar, ele veio para me libertar, aleluia. E você propaga, você libera o nome de Jesus, você prega para as pessoas, você abençoa a vida das pessoas. É algo assim que foge à normalidade de quem você era antes.
Por quê? Porque você começou a caminhar com Jesus, você viu o que Jesus tem poder de fazer. Você viu que Ele pode te abençoar, você viu que Ele pode te curar, você viu que Ele pode fazer, Ele pode te salvar, sabe? Ele pode fazer coisas incríveis. Só que ao mesmo tempo que o Pedro, que teve a revelação, que foi, sabe, elogiado por Jesus, ao mesmo tempo, a fé parece que cai, sabe? Ao mesmo tempo que ele diz que ele vê que Jesus era o Filho de Deus, ele vai lá repreender Jesus e dizer que Jesus não tinha que fazer aquilo. Jesus não tinha que morrer porque ele achava que não tinha que morrer. O mesmo tempo que Pedro, ele olha para a situação dele e diz: olha, Jesus é o meu Senhor, tu és o Cristo, tu és aquele que pode todas as coisas. Ao mesmo tempo ele repreende Jesus, porque Jesus mostra o outro lado da história. E é isso que eu quero pregar sobre hoje para você. O outro lado. Que outro lado, pastor? O outro lado da fé. O outro lado do confronto. O outro lado de que às vezes não será só vitória. De que muitas das vezes o choro vai ser maior do que o sorriso. O outro lado de que a cruz vai ser tão pesada que a gente vai ter dias que vai querer desistir. O outro lado que muitas das vezes a gente não tem nenhum glamour, ao contrário, tem choro, tem lágrima, tem falta, tem escassez, tem um monte de coisa. É o tal do maná, é o pão da incerteza. Hoje tem e amanhã. Hoje tem e amanhã. É o tempo onde nós somos surpreendidos pelo cuidado de Deus, mas nós não queríamos passar por aquilo. É o tempo que eu tenho a revelação, mas eu não tenho o que fazer com aquilo. Eu tenho a palavra, mas eu não tenho como gerar algo diante daquilo. Aí você diz: essa palavra hoje vai ser forte. Vai. Eu quero ministrar nessa noite uma palavra para você sobre o outro lado da fé. O outro lado que me mostra uma cruz que é minha e que é sua. A qual que aquele que anda com Jesus precisa ter a certeza e a convicção de que você vai carregá-la, mas ela não é sua. Você vai carregá-la, mas ela não vai te matar. Você não vai morrer nessa luta. Você não vai morrer nessa dificuldade. Você não vai morrer nesse tempo de escassez. Sabe? Você não vai perder aquilo que Ele determinou que você perdesse. Sabe? Ele está cuidando. Ele está agindo nos bastidores. E os bastidores de Deus são algo assim extraordinário. Porque Ele age num silêncio que afeta muitas das vezes a nossa fé. Ele age em níveis que nos confronta a nossa realidade. Eu quero pregar para você hoje do mesmo, vamos dizer assim, o outro lado da moeda, sabe? A gente está muito acostumado com aquela palavra profética da semana. Hoje eu quero liberar uma palavra profética para a sua semana. Ei, pegue a sua cruz e siga, aleluia. Pastor, que é isso, pastor? Essa palavra da ceia? Essa é a palavra que eu não queria ouvir, eu sei, mas é a palavra que você precisa ouvir. Porque hoje, irmãos, eu estava em casa. Eu tinha preparado uma palavra sobre o que ligar na terra será ligado no céu. Estudei a palavra. E até falar da rainha de Sabá também. Não sei que conexão que eu fiz dali. E eu só sei que eu cheguei na rainha de Sabá. E eu ia falar da rainha de Sabá. Mas de repente, hoje à tarde, eu estava deitado porque eu estava com uma dor de cabeça. Eu comecei a pensar e Deus falou comigo: você imaginou que o mesmo Pedro que ele tem a revelação é o mesmo Pedro que é repreendido? Sabe? O mesmo Pedro que tem a palavra profética na mão é o mesmo Pedro que é confrontado por Jesus porque ele achou que ele podia ajudar a Deus. A Deus não se ajuda. De Deus se vive, não se ajuda. Tem gente que acha que pode ajudar a fé. Ei, meu irmão, você não pode ajudar o que Deus quer resolver. Não seja a ponte para o caos.
Ei, a ponte que você precisa está aqui, é a cruz. A ponte que você precisa está aqui. Ela, vamos dizer assim, olha para essa cruz e diga: essa é a ponte que eu preciso para que eu continue de pé, para que eu avance, para que eu olhe para Cristo. Ei, por quê? Porque o outro lado da fé é confrontante. O outro lado da fé é conflitante. O outro lado da fé é sobrenatural. Eu quero começar falando sobre ele nessa noite. Nós estamos diante dessa palavra. Jesus está ali e ele é surpreendido por Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo. Isso que ele diz que tu és o Cristo, ele, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, ele surpreende a todos. Porque eu acredito, né, que ninguém esperava aquilo de Pedro. Mas tudo bem. Então ele surpreende todo mundo, ele tem a revelação. E depois ele continua. Engraçado que é o mesmo capítulo, é o mesmo texto. Jesus está discorrendo na mesma situação. Aí Jesus fala para eles: olha, eu vou ter que morrer, sabe? Olha, não vai ser só milagre, só cura, sabe? Não vai ser só vitória, restauração, gente curada, pessoa sendo liberta, casa própria, carro. Não vai ser só, sabe, aquilo que você quer, sabe? Eu digo, Deus me dá e Ele me dá, sabe? Eu quero e Ele vai, está lá na sua mão, meu filho, aleluia. E você olha e diz: Senhor, muito obrigado, porque Tu me surpreendeu, porque eu fui abençoado, e Deus abriu a porta. Vai ter uma hora que Ele vai falar para você assim: vamos caminhar um pouquinho no deserto. Vamos andar um pouquinho, pega na minha mão, e vamos andar um pouquinho, desfrutando um tempo de maná. Desfrutando um tempo do pão da incerteza. O que é maná? Maná se chama, o que é isso, né? O significa, o que é isso? Era um pão que era liberado por Deus. Deus enviava toda manhã, eles iam e comiam aquele pão. Agora você imagina 40 anos comendo a mesma coisa. Imagina 40 anos comendo a mesma comida, Samuel. Deus me livre, está repreendido. Mas o povo de Israel ficou 40 anos comendo a mesma coisa. Por quê? Porque eles precisavam viver aquele tempo para que eles entendessem que não era pela murmuração que eles iriam conquistar. E outra coisa, estava no deserto, meu irmão. Foram 40 anos sofrendo por uma murmuração. O pão da incerteza, sabe? O maná, para a gente hoje, é aquele tempo de provisão. É aquele tempo de viver pela fé, sabe? É aquele tempo onde o desemprego bate, a situação fica mais difícil, sabe? A situação fica mais complicada, o dinheiro está curto, e você começa a ser confrontado por Deus, para que você saiba o que é um tempo de maná, um tempo de escassez, um tempo, sabe, de cuidado de Deus. Porque não é um tempo ruim. Que é isso, pastor? Está repreendido, acostumado a botar roupa da Tommy, acostumado a andar de Lacoste. Agora eu vou ter que comprar roupa aquele negócio da moda lá, no Verão das Malhas. Ah, pastor, isso não é vida não. Pastor, acostumado a botar roupa chique, agora eu tenho que ir lá no Verão das Malhas e comprar minha roupa. Ei, que tempo é esse? O problema é que a gente está muito acostumado a viver uma vida de satisfação. Ou seja, eu preciso ter para dar satisfação. Jesus quer que você seja. Ei, ser é maior do que ter. Ei, meu irmão, Jesus não quer olhar para você dizendo para você: o que eu te dei era o que você se tornou diante dessa situação. Ele está dizendo para a gente hoje: eu não quero pregar para você sair daqui angustiado, triste depois dessa mensagem, para que você entenda que há um outro lado da fé, que se chama cuidado, que se chama, aleluia, amor, que se chama confronto, mas ao mesmo tempo, que também se chama cruz, mas ao mesmo tempo se chama favor. Sabe, é um cuidado tão absurdo que Deus tem contigo, é algo tão sobrenatural que Ele tem com você, que Ele te surpreende. É algo tão absurdo
que Ele cuida, você vê o cuidado dEle em mínimos detalhes. Quando eu digo para você em mínimos detalhes, é aquilo que você gosta de comer, é aquilo que você gosta de vestir, é aquilo que você, sabe, é algo assim sobrenatural. A gente viveu um tempo como esse, aí, pastora Tati. Eu estou pregando aquilo que eu já vivi, meu irmão. Eu estou dizendo para você aquilo que eu já vivi. Teve um ano que eu falei, eu queria muito comprar uma camisa. E eu orei e falei para Deus, Senhor, eu preciso. E era tempo de Natal, meu. Não tinha R$1, não tinha R$1. E orando, falando para Deus, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Deus falando, tu não fez nada. Eu estou te tratando. Irmãos, a gente viveu 2 anos de maná. Era o pão da incerteza. Hoje tinha, amanhã não sei. Hoje comia, amanhã eu não sei. Hoje você desfrutava, amanhã sobe, ó Deus, na calça. Eu queria muito uma camisa. Era Natal, eu falei, Tatiana, eu queria uma camisa para o ano novo, sabe? Uma camisa nova. Bom, aquele ano eu não tinha comprado nenhuma peça de roupa. Foi muito difícil. Sabe o que aconteceu? Deus usou uma pessoa, uma irmã da igreja, dava, olha só que loucura. Eu faço vários vídeos, né? Não sei se você recebeu aí o meu vídeo. Eu faço vários vídeos e vou mandando para as pessoas, vídeo de palavra, sabe? E a pessoa recebia os vídeos através de uma irmã da igreja. E ela disse, olha, eu queria dar uma oferta para o seu pastor. Irmãos, quando eu peguei aquela oferta, a primeira coisa que eu fiz, eu saí correndo. Fui comprar a camisa, fiquei todo feliz, aleluia. Não sobrou mais para nada também, mas foi a camisa, porque eu sou enjoado, né? Eu sou chato. Por quê? Presta atenção. Deus vai te dar a medida daquilo que você usa. Provisão não é aquilo que você não quer. Provisão não é aquilo que você não desfruta. Provisão é você desfrutar da mesma situação quando você tinha. Ou seja, um tempo de provisão é um tempo de cuidado, aonde Deus vai prover para você, mesmo que recursos próprios você não consiga. Sabe, provisão é você ver o cuidado de Deus ser tão absurdo na sua vida, que Ele cuida em detalhes mínimos. Como eu disse a você, o outro lado da fé, o outro lado quando a gente desafia, porque a gente está muito acostumado no desafio, né? Vamos desafiar, e a gente vai conquistar, e a gente vai receber. E quando Deus fala que não, e quando Deus nos chama a nossa atenção, Deus nos repreende e diz para a gente, agora é comigo. O que a gente vai fazer? Eu quero dizer para você que a fé precisa ser a mesma. Porque, meu irmão, se o seu humor muda, porque enquanto você, por conta da sua conta bancária, o teu Senhor não é Deus não, é Mamon. Não, eu tenho dinheiro, eu estou feliz. Se eu não tiver dinheiro, eu estou triste. Então, o que tem de gente depressiva aí, sangue de Jesus tem poder. Não é? Meu Deus. O problema é que a gente acostumou a achar que, não, se eu tiver, eu estou bem. Se eu não tiver, ei, você precisa estar bem em todo o tempo. Não é por ter que você vai estar bem, ou por não ter que você vai estar bem. Ei, a tua alegria se chama Jesus, e Ele não te abandona, meu irmão. Mesmo que você precise do recurso, mesmo que você precise da provisão, Ele vai suprir, porque você está no cuidado sobrenatural dele para a sua vida. O problema é que nós olhamos para a nossa situação e a gente diz, se eu tiver, eu estou bem. Se eu não tiver, sabe quem é seu Deus? Mamon, porque Ele que determina o teu humor, Ele que determina a tua alegria, Ele que determina quem você é, o que você faz, aonde você vai. Eu costumo dizer, irmãos, eu e pastora Tati, a gente vive de um cuidado absurdo de Deus para a nossa vida. Irmãos, se a gente quiser algo, Deus envia. Por que Deus envia? Porque Ele sabe quem nós somos e a gente aprendeu. E outra coisa, se não chegar naquele dia, pode chegar em outro dia. Por quê? Porque a gente aprendeu que Deus, Ele sabe aquilo que a gente gosta. Eu quero liberar essa palavra para você. Deus sabe o que você precisa. Descanse teu coração. Não fique aflito porque, olha, pastor, eu fiquei desempregado, sabe, a porta fechou, o gigante se levantou. Ei, Deus está cuidando de tudo.
Às vezes, para Deus te colocar em um local melhor, Ele tem que fechar o local ruim. Sabe? Às vezes, para Deus te surpreender em um propósito, Ele tem que acabar com a tua cama, com a tua zona de conforto. Deus, Ele confronta Pedro de uma forma absurda. Imagina os discípulos reunidos. Imagina a cabeça do exemplo do Filipe. Ué, mas ele não falou bem dele agora? Já deu uma lapada nele? Ué, gente, Pedro vacilão. Não. A gente precisa entender uma coisa. O evangelho, a fé também remete à cruz. A fé também remete à esperança. A fé também remete à escassez. Porque, meu irmão, ter fé quando tudo está dando certo é muito fácil. Eu quero você ter fé quando a chapa fica quente. Sabe, quando a situação fica caótica, quando a situação fica, sabe, completamente difícil. Pastor, acho que pregar a palavra que o senhor pregaria antes seria melhor. Não, eu quero lembrar você uma coisa. Ele cuida de você quando está bem e quando está mal. Ele cuida de você quando está tudo dando certo e quando também está tudo dando errado. Quando o dia mal chega, bate na nossa porta, Ele não deixou de ser o Jesus que disse que cuidaria da gente. Quando o desemprego bater na sua porta, Ele não vai deixar de ser aquele que disse que cuidaria de você. Quando as contas baterem, Ele não vai deixar de cuidar da sua família, porque Deus supre todas as nossas necessidades em glória. Então entenda, nós somos, sabe, aquilo que Deus precisa para usar, para ser um espelho para os outros. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver fé. Mas não só fé quando tudo está dando certo, a fé quando as coisas saem do rumo, sabe? Saem do eixo e a gente precisa estar de pé firme, dizendo: Deus vai me guardar, Deus vai me sustentar, Deus vai me guardar. Eu creio que Ele vai me suprir. Eu creio que Ele vai me surpreender. E eu profetizo isso para a sua vida. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua semana. Essa semana será uma semana de grandes surpresas de Deus. Surpresas favoráveis. Pastor, essas palavras proféticas é uma benção. Eu sei. Eu vivo tanto na íntegra quanto você. Receba essa palavra. Deus vai te surpreender essa semana. E a surpresa dele será extraordinária. Eu estou suando aqui, aleluia. Eu quero caminhar contigo e falar algo que eu iria falar, mas eu queria só encerrar falando isso. Presta atenção. Quando Pedro diz que ele via que Jesus era o Cristo, Jesus fala para ele assim: eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Pastor, como é que é isso? Isso é uma dúvida de muita gente. É uma dúvida de 90% do povo da igreja. O que eu ligar? O que eu ligo aqui? O que eu aciono aqui? O que eu libero aqui? Palavras. As palavras que saem da sua boca acionam o reino dos céus. As palavras que saem da sua boca acionam, abençoam, ligam ou desligam. As palavras que saem da sua boca movem as situações que estão ao seu redor. Então entenda, quando Pedro diz que para Jesus, ele repreende Jesus, e tem um estudo que fala que foi algo de forma veemente, sabe? Pedro faz algo assim muito forte. Ele confronta Jesus, ele diz: você não precisa disso, para com isso. Mas Jesus vai lá e repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro chama Jesus, Jesus chama Pedro de Satanás, literalmente. Ele vê que Satanás estava agindo na vida de Pedro. Mas pastor, o que Pedro faz? Pedro tenta ligar, acionar algo que não era para ser ligado. Pedro tenta confrontar a realidade daquilo que já foi determinado. Ou seja, toda vez que eu ligo algo, eu libero uma palavra sobre aquilo, eu estou ligando, eu estou conectando Deus àquela situação.
Então toda vez que eu conectar Deus a uma situação, ei meu irmão, vamos dizer assim, algo foi acionado, sabe? Algo foi ligado, e Deus vai se mover naquilo que foi liberado sobre a sua vida. O problema é que nós achamos que não é normal, isso não tem problema nenhum. Ei, presta atenção numa coisa, o que Jesus está dizendo para você nessa noite ei, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você libera. Cuidado com aquilo que você profetiza. Cuidado com aquilo que você aciona. Cuidado com aquilo que você determina. Pastor, mas eu não posso determinar? Pode, claro que podemos. Só que às vezes a gente começa a falar coisas que Deus não, palavras que Deus não está. A gente começa a acionar situações que Deus não existe. Sabe, que Deus não há um propósito, não há um caminho, não há uma direção. Esse ano eu determinei algo para a minha vida. Eu sentei, eu falei, esse ano o meu foco total está em Cristo, reino de Deus. O que aparecer para mim eu vou dispensar, porque eu estou focado no crescimento da igreja. Pastor, aí a pandemia veio e arrebentou com meus planos. Não. Você acha, meu irmão, o que foi uma porta sobrenatural que Deus abriu. Agora a gente não está aqui, mas não, a gente está aqui, a gente está em São Gonçalo, a gente está em Nova Iguaçu, a gente está... Bota aí onde você estiver aí, você que está assistindo nosso culto, coloca aí de onde você é. Coloca aí de onde você está, sabe? Bota aí, eu sou de Éden, pastor, aleluia, o paraíso, né? Glória a Deus. Você é da Vila Norma, pastor. Bota aí, da onde você está, sabe por causa de quê? Para que a gente entenda que, às vezes, você acha que Deus, ele está só ali. Não. Ei, o projeto que eu firmei com Deus esse ano, aquilo que eu liguei com Deus esse ano, Deus também ligou. Então, Deus preparou uma situação para que a gente chegasse mais longe. E a gente está chegando mais longe. Tem gente que está aí de Cabo Frio. Tem gente que está aí de São Pedro da Aldeia, tem gente de São Gonçalo, Alcântara, Niterói, irmão, tem qualquer lugar. Agostinho Porto, aleluia. Ou seja, coisas, Campo Grande, Belfor Roxo, então Belfor Roxo. Aí você pensa, não, sabe, foi algo assim. Não, meu irmão, Deus começou a trazer um crescimento, porque algo foi ligado lá atrás. Algo foi acionado lá atrás. Algo foi conectado lá atrás. Então Deus está falando contigo nessa noite. Ligue coisas, sabe? Se conecte com a palavra. Ligue, acione o céu. Não faça como Pedro. Não queira mudar uma realidade, uma vontade de Deus. Não mudamos a vontade de Deus. Vivemos a vontade de Deus. Marechal Hermes aí, Marechal Hermes, olha que benção. Mudamos, a gente não muda a vontade de Deus para a nossa vida. A gente se conecta a ela e a gente tem que viver a vontade. Meu irmão, a pior coisa que tem é confrontar a vontade de Deus. Você luta, se cansa, desgasta e no final de tudo não dá em nada. Agora, quando a gente aceita, a gente diz, Senhor, muito obrigado. Fazer o quê? Não tem o que fazer? Cansa. Relaxa. Eu termino dizendo para você, aí Anchieta, aí ó, Marechal Hermes, Cabo Frio, Eden City, São João, Acari, aí Acari, irmão, Acari tem quase uma igreja lá no Acari já. Aí você pensa, pastor, o que foi ligado? Foi ligado lá atrás, janeiro. Deus está conectando pessoas lá que foram ligadas em janeiro. Aí você pensa, não tem nada. Ei, Deus está cuidando de todos os detalhes. Aquilo que você falou aqui, Deus conectou lá, meu irmão. Deus está cumprindo. Sabe? Só que Deus trabalha de forma diferente. Deus age de forma diferente. Deus atua de forma diferente. Eu termino dizendo para você, preste muita atenção nisso. O que você está ligando hoje? O que você está se movendo através da fé? A tua fé está vacilante? A tua fé está de pé? Ou a tua fé está só ligada naquilo que você pode alcançar, não naquilo que você pode se tornar? Tem uma coisa que é aquilo que eu posso comprar,
ou aquilo que eu posso ser. Presta atenção. Terminar falando isso para você. O que eu sou, eu posso sair daqui, ir para outro local, eu vou construir tão maior quanto eu deixei aqui. O que eu sou. Agora, o que eu tenho, se eu perder, foi embora. O que eu tenho, um carro, não, eu quero uma casa. Uma casa pode cair. Um carro, ladrão leva, né? Pode acontecer um monte de coisa. Agora, quem você é, vai determinar o que você vai construir. Entenda bem, não se constrói coisas, se constrói pessoas. Pessoas são maiores do que coisas. Pessoas são muito maiores do que coisas. Amém? Receba essa palavra. E seja abençoado. Um beijo. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Ela não sente, ela me faz andar. Porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo.